Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Hoje eu quero conversar com vocês sobre títulos. Muitas vezes nós acreditamos que títulos precisam ter impactos muito fortes para convencer o leitor, que no caso está no papel de consumidor, a adquirir aquele livro, a ter interesse por ele. Eu sou escritora, estou prestes a fazer a noite de autógrafos deste livro, O Manuscrito Grego. É o meu novo livro. Quando eu escrevo, de modo geral, ou o título surge antes e a história é construída ao redor do título, ou o título surge depois, que a história já foi construída, já foi até modificada, porque dificilmente um autor segue fielmente a sua ideia original. Pessoas criativas precisam de rotina, de organização também por isso, porque são pessoas que têm muitas ideias ao mesmo tempo, precisam dedicar tempo para isso. Esses dias eu postei uma foto no meu Instagram mostrando que eu estava trabalhando no sábado à noite. Era uma horinha em que estava tudo mais tranquilo, que não tinha compromissos sociais, que estava tudo mais tranquilo na minha rotina, no meu cotidiano. E eu precisei recortar aquele tempo para me dedicar à escrita e também à construção de ideias. Escritores são pessoas que têm muitas ideias e isso às vezes é difícil de administrar. Mas para que as ideias surjam, nós precisamos desacelerar a resolução de nossos problemas, a construção de nossas ideias, a consolidação de nossas identidades, de nossos comportamentos. Isso tudo vem a partir do momento em que nós desaceleramos para vermos melhor. E isso também tem relação com a escrita. Escritores precisam construir mais do que títulos impactantes, títulos que vendem. Nesse sentido, às vezes é fácil identificar quando um livro é de desenvolvimento pessoal, ou seja, ele foca em alguma área de neurocognição, de psicologia comportamental, inteligência emocional, saúde, economia, finanças, organização, uma série de coisas que é corroborada por estudos científicos, por pesquisas, por experimentos, por uma consolidação de conhecimentos. Geralmente são livros mais robustos no sentido de que são escritos por pessoas que têm conhecimento da área, que têm já uma prática nessa área e que não são curiosos. Nesse caso, são livros bastante interessantes. Então, eu tenho A Mente Organizada, Essencialismo, que é um dos meus favoritos. Tenho diversos livros bem interessantes. Já falei no outro vídeo também que alguns deles são bem chatos, mas não são todos. A maioria, quando é escrito por alguém que tem o conhecimento e que é escritor, o livro flui muito bem. Essencialismo é um deles, um livro maravilhoso, eu adoro. Mas existem também aqueles livros que são de desenvolvimento imediato, não são de desenvolvimento pessoal. É quase como se você precisasse de uma receita de bolo para obter o bolo em 3 minutos. Deve ser aqueles bolos de caneca que nem sempre funcionam. O que eu quero dizer é que livros de autoajuda não funcionam, porque eles estão baseados em um impacto inicial, em captar, em cativar a nossa atenção com títulos de impacto. Títulos que vão mexer nas nossas emoções, muitas vezes mexer naquela necessidade interna, naquela necessidade oculta que nós temos, ou em algo que nos incomoda de algum modo e nós não sabemos como lidar. Títulos que falam sobre mudanças repentinas, mudanças imediatistas, quando na verdade a vida é processual. E nesse sentido, eu esbarrei em um desses livros há pouquíssimo tempo atrás, acho que é umas 3 semanas atrás. Por isso que o título desse vídeo tem a ver com títulos, que é uma coisa bastante abstrata para as crianças na escola, e como eu trabalho com educação literária no ato de lecionar para o fundamental, eu procuro explicar para eles, para que eles possam entender o que é um título e o que deve conter no título.
Esse livro ao qual eu mencionei, né, do qual eu estou falando, chama-se O Ego é o Seu Inimigo, Ryan Holiday. É um escritor muito badalado na atualidade, se eu não me engano, os livros são da Intrínseca, salvo engano meu. E eu comprei esse livro porque comprei um outro que eu queria ler. O outro chama-se A Quietude é a Chave. Eu vi uma pessoa comentando, fazendo, acho que nem era um vídeo, acho que era uma live, comentando sobre esse livro, dando conselhos a respeito. Achei a proposta interessante, comprei os dois, tomei na cabeça. O Ego é Seu Inimigo não é um livro que fala sobre equilibrar a vaidade e a cobrança pessoal. Porque muitas vezes a gente entende que não pode ter uma vaidade positiva. Uma vaidade em que você cuide de si, cuide da sua casa, cuide das suas finanças, da sua família, do seu cotidiano, até da sua rede social. E muitas vezes a gente acaba levando tudo para o radicalismo. Nós acreditamos que apresentar-se com uma imagem polida, o cabelo arrumado, os acessórios certos, as roupas adequadas, o tom de voz, o gestual, a maneira de se comunicar, é algo que é desnecessário num país tão informal como o Brasil. Por isso que a gente brinca que nos dias de hoje você não precisa de muito para se destacar. Faz o essencial, porque a maioria não está fazendo. Então é complicado nesse sentido. E esses livros me chamaram a atenção, a pessoa que indicou, fez, acho que era uma live mesmo sobre isso, e comentando sobre, principalmente sobre a quietude é a chave. Eu gosto muito de ter momentos, períodos do dia de silêncio, não tenho televisão, não gosto de TV aberta, é praticamente lixo descartável, não é nem reciclável. E eu gosto muito de momentos de silêncio, embora meus vizinhos às vezes façam um barulho na rua, na caminhada, no estar comigo. Quando eu silencio, consigo me ouvir, consigo ouvir meus pensamentos, consigo ouvir minhas ideias e consigo ver melhor. Imaginem que vocês estão correndo em algum lugar, vocês não estão vendo a paisagem, vocês estão passando por ela de modo atabalhoado, de modo apressado, não estão vendo os detalhes. E muitas vezes são os detalhes que nos derrubam. Então eu gosto de refletir, eu gosto da quietude, eu gosto do silêncio, não o tempo inteiro, já que eu sou uma pessoa sociável. Tanto que eu lido com seres humanos no cotidiano, o meu trabalho oficial, tanto um quanto o outro, são ligados a educar, a lecionar, a palestrar, a falar com pessoas. Mas o que eu quero dizer é que a quietude é necessária sim, o desacelerar, o estar presente, coisa cada vez mais rara nos dias de hoje. E aí eu comprei o outro, o Ego é Seu Inimigo. Só que a questão que eu tenho relacionada ao ego, que eu achava que era sobre o livro, seria no sentido de que nós precisamos de validação social. Precisamos. É uma questão antropológica, já que séculos atrás, os primeiros homens e mulheres precisavam pertencer a um grupo social, naquela época, na pré-história, no paleolítico, no neolítico, idade dos metais, para que pudesse ter uma chance de sobrevivência maior. E isso ficou gravado no nosso DNA, ficou gravado no nosso cérebro, na maneira como nós evoluímos, no sentido de que viver em sociedade, viver e ser bem quisto, aceito num grupo, é indispensável. Por isso que hoje em dia todo mundo quer ser querido, amado e principalmente quer não passar por nenhum constrangimento, não quer ser aquela figurinha diferente no álbum social. Isso tudo tem relação com essas questões sim. E eu acreditava que esse livro ia tratar da questão de que a gente não precisa se preocupar tanto com isso, a gente pode se posicionar com clareza, respeitando os outros, a gente precisa saber dizer o sim, o não. Essa angústia de que, ai, mas o que o outro tá pensando de mim? Ai, meu Deus, mas será que eu tô fazendo bem? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas não vão gostar? Essa insegurança que muitas vezes nos paralisa. Tem a ver com a síndrome do impostor, que é uma coisa um pouco mais grave. Mas essa insegurança de, não vou fazer porque as pessoas não vão gostar. Ou eu vou fazer porque todo mundo vai gostar. E às vezes você nem quer fazer.
Com o lançamento dos meus livros, eu passo muito por esses momentos. Esse aqui é até o anterior de ficção. Eu passo por esses momentos, como todo mundo, é natural que a gente sinta aquela sensação de: será que as pessoas vão gostar? Será que vai ser bacana? Será que elas pensam o que eu penso? E geralmente elas gostam de detalhes que eu nem reparei, eu gosto de outros detalhes. Já me acostumei porque esse é o meu 5º livro. Mas esse não era o tema do livro, que inclusive eu já descartei, já mandei embora da minha biblioteca. O livro O Ego é Seu Inimigo, ou Seu Pior Inimigo, é de um cara, Ryan Holiday, que passa metade da primeira parte do livro contando como ele já foi fabuloso em termos profissionais em Nova York, e de repente e ele fez isso, ele fez aquilo lá. E depois ele começa a contar casos de pessoas que tiveram que engolir o próprio ego para vencerem determinadas coisas. Pessoas que se sacrificaram, pessoas que não tiveram nada na vida, porque elas se dedicaram, porque elas queriam ser pessoas discretas. Gente, radicalismos não servem para nada. Para que você possa influenciar positivamente o seu grupo, para que você possa fazer diferença no mundo, você precisa saber se posicionar. Então, às vezes, o título é impactante porque o conteúdo é vazio. É como aqueles sacos de biscoitos, que hoje em dia vem metade só da quantidade de biscoitos, e que quando você mexe parece que tem muita coisa, quando você abre está vazio. Esse livro é escrito por esse cara que eu não consegui encontrar a profissão dele. Ele abandonou a faculdade para fazer não sei o que, escreve com outro. Eu não consegui entender qual é a formação acadêmica científica dele. Claro que nem todo mundo tem formação acadêmica, mas qual é a base? De onde vem o conhecimento dele? De onde ele tirou isso? Que livros ele leu? O que ele fez? O que ele deixou de fazer? E outra coisa, livros que prometem demais, títulos que prometem demais, não estão tratando o leitor como uma pessoa inteligente. Porque uma pessoa inteligente é capaz de receber algo e transformar aquilo a partir da sua própria experiência. Então, esse livro e tantos outros, eles vendem a ideia de que eles são extraordinários e de que eles sabem todas as verdades, de que eles são tudo de que você precisa, de que eles sabem tudo sobre a sua vida. Na hora de ler um livro de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, mesmo de literatura, literatura muitas vezes me ajuda no meu desenvolvimento pessoal. Ler um bom clássico nos ajuda muito nesse sentido. É preciso pensar: aquilo me cabe? Realmente tem relação com a minha vida? Será que isso é realmente significativo? Essa pessoa está falando a verdade? Isso se encaixa no meu cotidiano? Porque às vezes a gente compara a nossa vida com a vida do outro, e o outro tem um estilo de vida e tem condições completamente diferentes. Por outro lado, é preciso lembrarmos que o ego, ele nos atrapalha quando nós nos deixamos levar pela soberba e quando nos deixamos levar também pela paralisação de só posso fazer se todo mundo aprovar. E aí um conselho neste vídeo: troque popularidade por autoridade. Aquela pessoa que todo mundo aplaude, as piadinhas, as máximas, geralmente ela não constrói nada, ela constrói na areia, ela não constrói na rocha. Para ir construir na rocha, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa transformar a vida numa ação pedagógica cotidiana. E não precisa ser nada extraordinário, não precisa ser nada pesado. Mas não pode ser algo como nos exemplos que ele dá no livro, de pessoas que sacrificaram, às vezes, seus próprios sentimentos, suas próprias vidas, porque tinham que manter aquela missão. Porque, inclusive, tem um jogador, acho que da NBA, do início do século, do início da NBA, né? Nem sei em que ano começou, não entendo essas coisas, em que ele teve que apertar a mão de outro cara, porque ele estava começando, ele precisava construir a carreira dele, só depois que ele pôde se posicionar. Assim, no início, às vezes a gente tem dificuldade de se posicionar se a gente não tem autoridade na área, se a gente não tem conhecimento na área. E o mesmo sujeito, 60 anos depois, faz um depoimento dizendo que sente o estômago revirar toda vez que lembra que apertou a mão daquela criatura que não prestava. Então, não, radicalismos não funcionam. Essa coisa de, eu faço, mas nunca será bom.
nunca será isso, nunca será aquilo, porque se eu achar que está bom, é o meu ego que está sendo meu inimigo. Se eu achar que foi bacana, é isso, é aquilo. Vamos pelo caminho do meio, que é sempre o melhor. Eu faço o meu melhor, você recebe da sua melhor forma. E a gente constrói no cotidiano. Este livro provavelmente não vai ser tão apreciado por determinadas pessoas, vai ser super querido por outros. Leandro, este é o seu livro, hein? Um amigo meu que pediu para ser personagem. E o que eu quero dizer acima de tudo, essa coisa de eu nunca posso ser bom porque senão é o meu ego, ou eu só posso fazer as coisas se as pessoas me aprovarem. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O caminho do meio é essencial. Então, livros com títulos bombásticos, geralmente eles não têm alicerce, eles não têm conhecimento. Eles querem apenas nos fazer perder dinheiro e tempo que deveríamos dedicar à boa literatura, porque aí sim, a literatura nos transforma em pessoas melhores.